Bom, vocês vão vendo que eu não consigo falar pouco, né? Esse terceiro vídeo já era para ter sido tudo no primeiro, mas como era para ser aula, né? Então, quando eu dava aula só no ensino médio, eu só sabia falar por 50 minutos, pelo menos, né? Hoje eu tenho que falar sempre por 1h30, porque é o tempo de aula da universidade. Mas enfim, eu falei disso porque então eu fiz USP, mestrado, doutorado também eu fiz por lá, fiz iniciação científica com o professor João Adolfo Hansen, uma figura brilhante, importantíssima para nós aqui, para muitos professores, inclusive aqui da área de teoria e literatura. E o Hansen, curiosamente, era inclusive digamos, adversário do Cândido, era muito mal visto por muita gente na USP, porque ele fazia crítica bastante contundente ao trabalho do Cândido. Vixe, eu tô com a blusa ao contrário, agora que eu vi, coisas, né, de pandemia. E fiz iniciação com ele 2 anos, fiz mestrado, fiz doutorado, tudo com ele. E no meio do doutorado, na verdade, assim que eu cumpri as disciplinas do doutorado, eu passei no concurso aqui, terminei o doutorado já trabalhando aqui. Foi uma coisa muito difícil na minha vida, na verdade, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu achava que ia ser fácil, porque eu dava aula em ensino médio. Quem aqui conhece a aula para escola, você é muito sugado de todos os lados, né? E como eu tinha feito mestrado desse jeito, eu achei que ia ser facinho, né? Dar aula na universidade, porque você tem, entre outras coisas, uma carga horária que você justifica com pesquisa, né? Infelizmente, no ensino da educação básica, é mais complicado você justificar sua carga horária com formação em pós, né? Por que eu falo disso? A minha relação com a pesquisa, então, vem, vamos dizer, da história literária. Aquilo que o Antônio Cândido fez, por exemplo, que o trabalho do Hansen, de certo modo, está ligado, né? E particularmente na linha do trabalho do Hansen, a ideia de história literária segue por um viés que considera os objetos literários de um ponto de vista histórico, né, entendendo por histórico a consideração do particular, né, do cruzamento de um texto com outros textos que historicamente se fundamentem. Às vezes a gente entende que uma leitura histórica é a visão em retrospectiva, não necessariamente. Pode passar por isso, mas basicamente considerar que a história é a consideração do objeto dentro do ambiente que o produziu, dentro do ambiente que o recebeu como escrita, né? E já entrando num tópico da disciplina e que faz, enfim, explica um pouco o meu desconforto com relação a dar essa matéria, é que eu sempre estive muito ligado a justamente práticas de escrita, práticas letradas, né? E fiz um trabalho sempre ligado à literatura colonial, então, de certo modo, o aporte histórico sempre esteve presente, né? Minha dissertação de mestrado foi sobre as obras do Cláudio Manuel da Costa, né, publicadas em 1768, meado do século XVIII, e, sobretudo, a relação dela com as fontes gregas e romanas, né, sobretudo no tópico, digamos, da legitimação, da expansão da civilização, né, e aí das práticas letradas carregando a civilização junto com o aparato armado, né, que o processo colonial sempre envolveu. Então, uma tópica, né, um lugar comum, né, que é abordado no meu trabalho de mestrado é a das letras e armas, né, que relaciona justamente práticas letradas e instituições bélicas, né, instituições de guerra, como duas formas de entrada da civilização em terras consideradas bárbaras, né?